Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu separei aqui um trecho da fala do presidente Bolsonaro, logo após a derrota, né, dos votos impressos. Uma coisa que não foi uma derrota do governo, mas foi uma derrota da vontade do povo. Mais uma vez o Senado mostrou que eles não estão ali para representar o povo, como já vem há muito tempo eu falando aqui. As pessoas não entendem. Mas eu acho interessante o que você vai ouvir o Bolsonaro falar agora, apesar dele mesmo admitir que não tem provas. Mas essa questão de provas, eu falei inclusive isso no último vídeo, e venho repetindo isso sempre ao longo dos tempos. É complicado porque são justamente os próprios corruptos que dizem o que é prova e o que não é. Você vê no caso do Michel Temer, um caso recente, Michel Temer, a polícia achou os indícios dos crimes dele, consegue inclusive o mandato de prisão para o cara, mas na mesma noite o cara não passa nem 24 horas preso, dá os seus telefonemas para os seus tubarões gigantes e aí é solto. Então como é que você quer que o mesmo poder aceite as provas que na verdade são contra ele? Você vê, por exemplo, o inquérito das fake news, o mesmo órgão acusador é o que investiga. Como é que pode? Eu mesmo me sinto prejudicado, dou a queixa e eu mesmo começo a julgar as coisas. Isso só acontece no Brasil. O Brasil é uma piada, meus irmãos, justamente porque o povo vê esse tipo de coisa e não está nem aí. Parece mesmo um povo adormecido. Então não é de hoje. Muito antes do Bolsonaro já se falava do voto impresso aqui. Eu fiz vídeo, em outros canais que fazia também, o canal do Otário mesmo, quem não lembra, fazia muitos vídeos sobre a urna eletrônica e outros canais. E as pessoas não confiam nesse sistema, não é de hoje. O mundo disse não a essa urna. E só mesmo aqui, onde o povo é altamente gadoso para acreditar que a pessoa é honesta somente porque ela diz que é. Outra coisa que eu fiz em um vídeo que vocês devem lembrar aqui, principalmente quem assiste os vídeos regularmente, deve lembrar do vídeo que eu fiz que dizia: quem é o verdadeiro rei do tráfico? Esse vídeo já foi censurado, não vou repostar, não adianta. Quem viu, viu. E lá nós falávamos que esses chefes dos tráficos, né, que vira e mexe são presos, na verdade são bodes expiatórios do sistema. O verdadeiro dono, quem manda de fato, as pessoas não fazem a mínima ideia. Mas só para ter uma noção, o Bolsonaro vai falar, ele mesmo falando sobre isso, o que eu falei no vídeo. Tem até que ver como é que eu falo isso, mas eu disse que tinha partido político envolvido, grandes autoridades internacionais, que eu não vou citar nomes de forma alguma, porque não pode, essa é a nova política. Você não pode colocar em dúvida a credibilidade das autoridades, sejam nacionais ou internacionais, muito menos fazer especulações negativas sobre elas. Então eu não posso, à custa de perder o próprio canal. Mas você vai ouvir coisas que eu já falei em muitos desses vídeos que foram banidos, confirmado agora pelo próprio Jair Messias Bolsonaro. Então preste muita atenção, meus irmãos, que só confirma todo o nosso trabalho ao longo de 7 anos essa entrevista do Bolsonaro. Preste muita atenção na entrelinha, não se atente apenas no voto. Preste atenção que o que eu falei para vocês, de você ter leis criadas contra a população, você elege os caras e os caras colocam leis que você não queria, eu não quero, a população em geral não quer. Queremos que outras sejam aprovadas, por exemplo, lei mais dura para vagabundo, lei mais dura para quem comete crime hediondo, e eles simplesmente não fazem. Não fazem por quê? Quem eles de fato estão representando? Eu já falei para vocês, tem muito partido político, principalmente de esquerdinha, financiados por criminosos. Já falei isso aqui a vocês, não vou dar detalhes porque, mais uma vez repito, meus vídeos foram tirados do ar e eu não quero perder o canal de vez. Infelizmente tem que se seguir as regras do jogo. Mas preste atenção no que o Bolsonaro fala e você vai ver, meus irmãos, confirmado todo o nosso trabalho ao longo dos 7 anos. Números redondos, né? 450 deputados votaram antes. Foi dividido. 229, 208, dividido. Então é sinal que metade não acredita 100% na lisura dos trabalhos do TSE. Eu não acredito que o resultado ali, no final, seja confiável. Ok? Dessa outra metade que votou contra, você tira PT, PCdoB, PSOL, que para eles é melhor o voto eletrônico. São tranquilos. Para eles é melhor o voto eletrônico como está aí. Eu vou contar uma história melhor no final aí. Né? Agora, desses outros que, tirando esse partido de esquerda, que votaram contra, muita gente votou preocupado. Sim. Foram realmente, né? Com problemas. Então, com problemas, as pessoas aí
resolveram votar com o ministro lá, presidente do TSE. Os que se abstiveram, até numa votação online, a abstenção é muito difícil acontecer, né? Não é que votou a abstenção, é não votou. Então é sinal que também ficaram preocupados com retaliações. Agora, a partir desse princípio, hoje em dia sinalizamos por uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Mesmo apresentando provas do próprio TSE, que um grupo de hackers, ficou de abril a novembro dentro do TSE, né, a parte informática, teve acesso ao código-fonte. E mesmo com o relatório um processo, um inquérito da PF correndo solto, quando a PF pediu os logs, que são as impressões digitais, o próprio TSE diz que eles foram apagados. Então ele limpou a cena do crime. Agora, o que pode ter ocorrido, não tenho provas que eu vou falar aqui. Não tenho prova, deixe bem claro. Mas eu não furto do meu direito de opinar, da minha liberdade de expressão, e de buscar maneiras de aperfeiçoar o processo. O que eu quero é que cada um de vocês aqui vote e o voto seja contado. Tá? Se a gente perder, o prefeito pode perder a reeleição dia, né? O vice também perder, mas tem que ter certeza que na ponta da linha realmente foi a manifestação da maioria do teu município. Perfeito. Então, você vê, o próprio TSE reconhece que em Aperibé, uma pequena cidade do Rio de Janeiro, pode ter ocorrido algo mais grave lá, né? Eu vou esperar hastear nossa bandeira para continuar aqui o raciocínio, tá ok? Ok. Enquanto o vivo for, essa é a nossa bandeira. Né? É isso aí, presidente. Vamos para o raciocínio aqui, que é importantíssimo vocês tomar conhecimento aqui. Porque a questão que houve em 2018 foi o hacker que denunciou, que ninguém sabe o que é esse hacker, né? A ministra Rosa Weber, presidente da TSE, pediu para a PF abrir um inquérito. E esse cara ficou 8 meses lá dentro. Tá? Foi primeiro turno, segundo turno. E a história que se aproxima da verdade, repito, não tenho provas. Esses hackers foram contratados por quem tinha interesse nas eleições e teriam que desviar 12 milhões de votos meus. Repito, não tenho provas. Teria que desviar 12 milhões de votos meus. E os hackers fizeram o seu trabalho. Só que quando as eleições se acabaram, não foi suficiente para o outro lado ganhar. O lado que recebe dinheiro do narcotráfico, do Folha de São Paulo, de corrupção bilionária, tá, de dinheiro de fora do Brasil. Então, o que aconteceu com esse lado que contratou os hackers? Repito, não tenho provas. Tá? Como o outro lado não ganhou, eles resolveram não pagar os hackers. E a partir do momento que não pagaram os hackers, eles resolveram denunciar. Ninguém ficou passeando dentro dos computadores do TSE, tendo acesso ao código-fonte, etc, etc, etc. E o TSE, no meu entender, poderia, eu digo poderia, estar sabendo disso e deixou correr frouxo. E a partir do momento que não conseguiram fazer com que o cara do Folha de São Paulo, os caras que têm ligações com o PCC, com as Farc, com países outros ditatoriais por aí, houve então resolveram explodir. Tanto é que o hacker ninguém sabe quem é. O cara fez o trabalho, né, para ele, muito bem feito. E a partir do momento, repito, que o TSE mesmo apaga os logs, para não deixar realmente que se chegasse ao final da linha. Como é que pode a prova do crime final, né, simplesmente ser apagada pelo próprio TSE?
Bom, meus irmãos, contra fatos não há argumento. E aí, mais uma vez, eu digo pra você. O Bolsonaro, com aquela história de mudança, e eu disse que ele era uma falsa mudança, se ele de fato quisesse a mudança no país, estivesse disposto a colocar a sua cabeça numa bandeja, ele teria força para ter feito as mudanças necessárias para colocar esse país em ordem. Só que eu sabia que ele não faria. O Bolsonaro entrou aí para deixar toda a sua família muito bem, e conseguiu. Porque imagine, meu irmão, o cara que tinha um apoio da população como ele tinha, hoje já não tem tanta. Ele poderia ter feito a CPI lava-toga, começado pelo STF, limpado aquilo ali, colocado pessoas de bem lá. Não é acabar com o poder, é colocar pessoas de bem lá, para realmente representar o povo, trabalhar pelo povo. Depois, ir para cima também dos partidos. Vamos fazer uma investigação, vamos seguir de fato o dinheiro. Vamos criar leis, como eu mesmo já falei, eu não sou deputado e nem quero jamais ser, mas já disse, tinha que ter uma lei para acabar com essa blindagem dos homens públicos. Se são públicos, suas contas têm que ser públicas. O povo tem que saber quanto cada pessoa daquela tem em patrimônio, em tudo. Nada de sigilo. Se é público, as contas têm que ser públicas. Vamos ser transparentes, vamos mostrar de fato que somos honestos. Não só dizendo acredite e confie em mim. Maldito é o homem que confia no outro. Temos que provar todos os dias que somos honestos. Mas esses caras não querem isso, de forma alguma. E aí você vê que o presidente sabe de tudo que a gente fala aqui e não faz nada, continua quietinho. E isso justamente porque está dentro do esquema também. Então o que a gente vê aí não é ninguém se rebelando contra o sistema. É simplesmente dois lados disputando o poder. Não se iluda, muita gente... Nesse último vídeo a gente perdeu na faixa de 200 inscritos. Seria bom que a gente perdesse mais uns 500 agora, não é? Porque eu não vou deixar de dizer a verdade. Eu abri mão, inclusive, da onda Bolsonaro, logo no começo. Todo mundo ganhando 2, 3, 4 mil inscritos por dia. Eu chegava a esse número também. Apoiando o Bolsonaro, era a verdadeira onda Bolsonaro. Mas quando eu percebi quais eram as propostas dele e o que ele ia fazer, fiquei contra. Perdendo tudo isso, toda essa onda. Eu podia ter batido 1 milhão fácil de inscritos aqui. O canal vinha crescendo muito. Só que eu, meu irmão, eu sei que essa vida é passageira. A gente tá aqui agora e não sabe amanhã se vai dar uma dor, aconteceu algum acidente. E na hora de prestar juízo ao pai, foi o que eu pensei. Não adianta eu me iludir o público, acreditar forçadamente numa mentira, porque essa mentira tá me favorecendo, tá desenvolvendo o meu canal, e depois naquele grande dia eu errar e fazer um monte de pessoas errar e Jesus Cristo dizer: Davi, você percebeu, eu te avisei e você não me obedeceu. Então não, eu posso errar aqui, ninguém é perfeito, mas erro tentando acertar, não manipulo ninguém. E não é que eu seja uma pessoa totalmente espiritual, nem nada do tipo, meus irmãos. Muita gente confunde o fato de a gente ser honesto consigo mesmo, ser fiel às leis de Deus, com um tipo de monge que não quer ter nada na vida, não tá nem aí pra nada. Não, eu não penso assim. Até admiro quem pensa, mas eu quero ter minhas coisas. Quero frequentar bons lugares, mas conseguindo tudo isso de maneira honesta. Tá aí a diferença. Pra que ninguém aponte o dedo dizendo: olha, só tem isso porque me enganou. Olha, isso aí, falcatrua. Então, graças a Deus, é assim que eu penso e é assim que eu venho seguindo. E de acordo com o nosso atual quadro político, meus irmãos, o correto é ninguém votar. Eu não irei votar em ninguém. Eu vou justificar o meu voto. Pagarei a multa, varia aí entre R$1,50 e R$5 nessa faixa. Não sei se aumentou. É muito simples, você pode fazer ou pelo aplicativo ou até mesmo no fórum da sua cidade. 2 vezes eu fiz no fórum e uma por aplicativo. É o que eu vou fazer. Logo, logo pararei também de falar isso, porque é crime. Eu não posso ficar falando contra as eleições. Então, assim que começar, eu não posso falar e não adianta você me perguntar. Estou dizendo agora, eu não vou votar. Não confio nessas urnas. Iria se ainda o voto fosse impresso. Porque embora os partidos tenham suas cadeiras lá, embora os próprios candidatos só tenham vaga quando o sistema quer, ainda assim dava para escolher aquele outro que está ali tentando remar contra a maré. Ainda tem umas poucas que fazem isso. Mas, infelizmente, do jeito que está aí, quem está indo lá só está aprovando, dizendo: eu sou palhaço mesmo e eu vou legitimar o processo. Então não vou. Deixo isso aqui bem claro, essa é a minha posição. Entre Lula e Bolsonaro, também sou sincero em dizer que 1000 vezes Bolsonaro. Muita gente fica revoltado. Não, você não devia dizer isso, não devia se expor. Eu tenho que ser sincero, entre os dois, o bom é nenhum. O legal seria os dois presos na mesma cela. Mas entre um e outro eu ainda vejo o Bolsonaro, pelo menos em alguns aspectos, mais a favor da família. Lula já está lá com a receita de bolo pronta para o Brasil. É taxar, é sangrar aqueles que têm um pouco mais para criar cabide de emprego para ele. Até o Bolsonaro também está indo por esse caminho, como eu falei no outro vídeo. Mas pelo menos é menor o volume do que o Lula. Mas o ideal é nenhum dos dois.
O ideal é o povo fazer se ouvir, cobrar a esses caras que estão aí, apoiar movimentos legítimos nascidos da revolta do próprio povo e aí sim fazer alguma coisa, porque não se faz omelete sem quebrar ovos. Mas como a gente sabe que isso não vai acontecer, as pessoas não veem a hora de ir votar, né? Meu Lula, meu Bolsonaro estão doidos para se enfrentar. Então tá aí, a verdade dita pelo próprio presidente, deixando claro que ele já sabe de todo o esquema que tem ali dentro, mas nós não temos ninguém contra o sistema, nós temos pessoas se enfrentando, disputando a cadeira do poder. E aí vale tudo, só isso. Fazem alianças, pagam o que pode. Veja que o Bolsonaro já pagou mais ao Centrão do que a própria Dilma e o Michel Temer junto. Então é isso aí. É daí a pior. Como eu disse, daqui a pouco gasolina a 10 conto, gás a 200, as pessoas infelizmente fazendo sopa de osso. Filas para receber ossos, é o que a gente tem no Brasil hoje. Enfim, meus irmãos, deixa aí a tua opinião, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais, principalmente a você desperto, você me honra com a sua presença aqui. Os outros que ainda querem ser gado, eu peço mesmo que se retire do canal. Faz tempo que o YouTube mudou o algoritmo dele e o número de inscritos hoje só serve para inchar o canal. Você não gosta dos vídeos, você é gado ainda. Você quer ouvir que um é o mocinho e o outro é o mal, aqui não é tua turma, mano. Vai procurar o teu lugar. É de boa mesmo. Aqui só fica quem já despertou. Quem realmente entende o que acontece com o sistema. Que o que tem-se aí hoje é disputa pelo poder entre partes que compõem o sistema, só isso. Alguém de fora do sistema quase que não tem chance nenhuma de entrar. Quando entra é limitado, vejo o Dr. Enéas, tinha 1 minuto para falar. Então por enquanto, meus irmãos, a melhor chance que a gente teve foi Dr. Enéas e já passou. Por enquanto, o que dá para fazer é cobrar esses corruptos, se a população ficasse em cima mesmo deles, não deixasse de fato eles respirarem, ficar sempre em cima, eu acho que dava para mudar muita coisa, mas infelizmente o gado é idólatra e tem esses caras como verdadeiros heróis. Veja que quanto mais a situação piora, mais idólatra fica o gado. E por isso é que eu disse no outro vídeo, não é com você que eu tô falando, você desperto, você que pensa antes de fazer as coisas. Tô falando do gado. O gado merece o preço da gasolina. O gado merece o preço do gás. O gado merece o preço da carne. Infelizmente para nós, as gadices deles respinguem em todos nós. É como um toloto de cocô mole. Joga-se uma pedra em cima, um pedregulho, e respinga em todo mundo. É o que o gado faz, só sabe fazer isso. E tá doido pra fazer de novo. Cada um mais arrogante e mais idiota do que o outro. Enfim, meus irmãos, fiquem todos com Deus. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.